Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Deus é maravilhoso. Irmãos, é um prazer estar aqui, novamente. Trago um abraço dos seus irmãos lá de Antunes. Que vocês sintam-se abraçados e vocês têm total liberdade de lembrar que nós estamos lá e ir nos fazer uma visita, amém? Glória a Deus. Então você falou amém e eu vou te cobrar, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo de número 4. Livro do Êxodo, capítulo de número 4. Aleluia, Deus é maravilhoso. E nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu me lembro que no ensino fundamental eu nunca bombei, nunca fiquei de recuperação. Apesar de ser muito bagunceiro, eu não tinha dificuldades na escola. Aí você deve estar pensando aí, uau, esse homem era inteligente mesmo, né? Ou eu era muito inteligente ou a escola que não era muito boa. Mas a verdade era essa. Eu me lembro que tinha uma professora que ela chamava Dona Orlinda. Meu pai deve conhecer ela. E quando ela pediu os deveres de casa no outro dia, cada um tinha uma desculpa diferente. Todo mundo tinha uma desculpa. E eu também tinha as minhas desculpas, né? E a minha mãe e o meu pai crente, eu ficava naquele medo de mentir e ir para o inferno, mas na verdade eu tinha que dar aquela desculpa que eu não tinha feito o dever. E ela é uma mulher culta, eu ia falar era, mas ela não morreu ainda. Ela era uma mulher muito culta. A avó dela, a mãe dela, não sei, dava nome à escola que eu estudava. A minha escola que eu estudava chamava Orlinda, em homenagem à família dela. E ela tinha uma linguagem que a gente não conseguia entender direito. E ela falava assim na mesa: desculpas, meras desculpas. Eu gravei essa frase. E esses dias atrás eu estava meditando na palavra do Senhor. E quem está seguindo o cronograma de leitura sabe que esses dias nós passamos no capítulo 4 de Êxodo. Se você não sabe é porque você não está lendo. Enquanto eu lia esse texto do capítulo de número 4, eu lembrei da minha professora, que ela falava desculpas, meras desculpas. Irmãos, eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite. Para você que é bom em dar desculpas para fazer a obra do Senhor, é bom em dar desculpas e não seguir com as ordenanças do Senhor, é bom em dar desculpas e não comparecer nas reuniões, nos cultos, nos congressos. Para você que é bom em dar desculpa em não ser verdadeiramente um leitor das Escrituras Sagradas, para você que é bom em dar desculpa para tirar a sua responsabilidade. Enquanto muitas vezes nós somos bons demais em dar desculpas, as pessoas ao nosso redor, elas estão morrendo, indo para o inferno, porque nós somos bons em dar desculpas. E eu estou aqui para fazer o papel daquela minha professora, dizer para você que o que você tem para falar e para justificar a sua incapacidade de obedecer a Deus não passa de desculpas, meras desculpas. Vamos ler o texto, capítulo de número 4 do livro do Êxodo. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara.
E ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a mesa. Observe que no versículo de número 1, Moisés ele dá a primeira desculpa. A partir do versículo de número 2, Deus ele vem, traz uma solução para aquela desculpa de Moisés. E agora no versículo de número 10, vamos ver o que Moisés, diante do que Deus falou e acabou de falar com ele, o que Moisés disse. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Moisés, no versículo de número 10, ele traz outra desculpa, e exatamente depois Deus ele vem na sua infinita misericórdia e resolve novamente nos versículos 11 e 12. Mas vamos continuar a leitura no versículo de número 13. Pela terceira vez, ele porém disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Aleluia! Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Aplica essa palavra aos nossos corações essa noite, que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, edificados, Senhor meu Deus, por aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, trazer um entendimento novo, trazendo uma palavra, Senhor meu Pai, personalizada a cada um de nós, para que dentro, Senhor meu Pai, das necessidades que nós estamos, que o Senhor possa arrancar tudo aquilo que não te agrada e colocar no lugar, Senhor meu Deus, exatamente a sua essência dentro de nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, quantos anos Moisés viveu? 120 anos. Não dizendo um fortinho que não foi não, mas foi. Irmãos, os 40 primeiros anos de Moisés, a gente pode dividir a vida de Moisés aí grosseiramente em três fases. Os 40 primeiros anos ali,
ele viveu no Egito como filho, né, da filha de Faraó, aonde ele foi treinado, ele se tornou inteligentíssimo em toda ciência, onde ele recebeu todo o seu treinamento, onde ele se tornou um homem extremamente inteligente. Depois disso, por mais 40 anos ele viveu ali no deserto de Sinai, aonde ele constituiu, aonde ele cresceu a sua família, aonde ele trabalhou como pastor de ovelhas. E os últimos 40 anos de Moisés foi aonde ele libertou o povo de Israel, através da mão forte de Deus, aonde ele conduziu o povo de Israel por aquele deserto, aonde ele estava indo rumo à cidade, à terra prometida, na verdade. E o chamado de Moisés para essa missão, que era uma missão extremamente importante, era uma missão gigantesca, vamos colocar assim, ela se deu em meio às várias tentativas de fuga de Moisés, aonde Moisés, por várias vezes, ele tentou se esquivar daquilo que Deus estava colocando diante dele. E ele destacou por várias vezes a sua falta de capacidade, a sua inadequação para uma missão tão grande, tão importante, com desculpas e mais desculpas. Eu quero falar acerca dessas desculpas de Moisés, porque às vezes você chegou aqui nessa noite e na verdade você está num lugar que extremamente você é cobrado, na verdade, não diria eu cobrado, mas você é ensinado a salvar as pessoas através do Evangelho de Cristo, assim como você um dia foi salvo, sabe? Aí você fica e vem na igreja, e vem no domingo, e vem na quarta-feira, aí fala de assunto de célula, de casa de paz, aí fala sobre os assuntos evangelísticos da igreja, e você na verdade não faz nada, e você está no banco, fica incomodado. Mas está falando para mim, mas está falando de mim. Mas deixa eu te contar aqui, é para você mesmo. É para você mesmo. Nós estamos em uma guerra espiritual constante, e que só vai acabar no final dos tempos. Só vai acabar quando Jesus ele vir e buscar a igreja. Então não adianta você ficar aí, ficar empurrado, mudar de igreja, mudar de congregação. Não adianta você ficar de cara fechada, de cara feia, quando na verdade você precisa acordar e ir para a missão que Deus te deu. Aleluia! É isso que você precisa, é acordar para a vida. Não adianta você fingir que você não está vendo. Não adianta você fingir que as pessoas não estão morrendo. Não adianta fingir. E nós estamos numa guerra. E a última coisa que o nosso general, que é Cristo, ele quer é soldados covardes. Porque é Ele quem te capacita. Se você acha que você não consegue, é Ele que te capacita. Se você acha que você não tem força, é Ele que te dá força. Aleluia! Se você não acha que você não tem capacidade, venha para a escola, se capacite, peça a Deus aquilo que você às vezes não tem. Por que Salomão pediu sabedoria? É porque ele tinha todas as outras coisas. Ele queria sabedoria. E eu vi um vídeo esses dias que o homem perguntava para a pessoa: você aceita 2 milhões de reais ou passar 10 minutos com Deus? E a maioria das pessoas tá louco, prefiro passar 10 minutos com Deus, prefiro passar 10 minutos com Jesus. E você? O rapaz que fazia a pergunta, ele respondia: eu prefiro 1000 vezes 2 milhões. Você tá louco? Como uma coisa dessa? Não, é porque eu peço aquilo que eu não tenho.
Eu não tenho 2 milhões, mas eu tenho muito mais que 10 minutos com Deus. Porque eu entro para o meu quarto, fecho a minha porta e eu oro por mais de 10 minutos. Então a comunhão com Deus eu tenho. 10 minutos com Deus para mim é pouco demais. Mas 2 milhões eu não tenho. Então eu quero os 2 milhões. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui na igreja e nós não entendemos que enquanto nós estamos procurando Jesus em coisas, Ele está ao nosso lado, a todo momento, com os braços abertos, estendidos para você, para te capacitar, para você ir à batalha, ir à guerra. Irmãos, vai fazer 2 anos que eu fui para missões, e nesses 2 anos eu aprendi muita coisa, e a principal dessas coisas é que no máximo, quando eu saio da minha casa para fazer visitas, o máximo que eu quero é que a pessoa abra a porta. Quando você cai para dentro da batalha, o glamour acaba, a vontade de ter o terno mais bonito acaba, a vontade de pregar em um congresso com muitas pessoas acaba, o ego vai embora, vai tudo embora, porque o máximo que você quer é um sorriso de canto de boca, quando você está pregando a palavra para a pessoa. O máximo que você quer é que aquela pessoa diga: ô pastor, volta depois da minha casa. É isso que nós temos que querer, aleluia. É isso que nós temos que querer. E a primeira desculpa de Moisés, volta comigo, 3 de Êxodo, versículo de número 11. Começa no 3 de Êxodo. Ele diz o seguinte: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem é você, meu irmão? Moisés, ele diz a Deus aqui, ó: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A primeira desculpa que Moisés dá é da sua insignificância pessoal. Irmãos, é um fato que ninguém é insubstituível. Se eu faltar um dia lá no meu trabalho, o meu setor vai parar durante aquele dia. Mas se eles me substituírem com alguns dias, o meu substituto às vezes vai estar muito melhor do que eu naquele serviço. É um fato que ninguém é insubstituível. É um fato. Então você não queira pensar que porque você, através de você, Deus batiza muitas pessoas, porque através de você os trabalhos eles são feitos da forma que precisa ser feita. Não queira você pensar que por isso você é insubstituível, porque você não é. Mas Moisés aqui, ele colocou como desculpa uma insignificância do nível assim: mas quem sou eu? Quem sou eu para ir lá, para falar com a filha de Faraó, com Faraó? Quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés, ele olha para aquela limitação dele e ele vê uma impossibilidade que era totalmente intransponível. Na cabeça de Moisés era inconcebível a ideia dele se achegar até Faraó. Então certamente ele não iria na sua própria força, ele não tiraria logicamente o povo do Egito com o seu próprio poder. É lógico que ele não ia fazer isso. Então sempre que nós olhamos para as nossas limitações, é lógico que nós vamos sentir que nós não estamos preparados para aquela missão que Deus nos entregou e que nos outorgou. Então quando você olha para dentro de você mesmo, na sua natureza caída, adâmica, pecaminosa,
aonde diz lá em 3:23 de Romanos que todos pecaram. Quando você olha para você, é inconcebível na sua cabeça que você vai levar o evangelho, a pessoa vai ser batizada, vai se consolidar na igreja, vai ser batizada com o Espírito Santo, vai começar uma obra através da vida daquela pessoa. É inconcebível. Por quê? Porque você olha para você mesmo. Mas quando nós olhamos para aquele que faz verdadeiramente, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos nós desconfiamos da nossa cabeça que é Deus quem faz, que é o Espírito Santo de Deus que opera através de nós, as nossas incapacidades agora, elas se tornam fúteis, inúteis. Eu até posso ter isso, mas Deus me capacita. Eu até posso ter essa dificuldade, mas eu vou trabalhar e vou pedir para que Deus elimine isso na minha vida. Então você não é um erro, você não é insignificante, você é filho de Deus, aleluia. Você é o filho do rei, é o filho do Senhor. Ah, mas quem sou eu na igreja? Os irmãos vão lá, servem a ceia e são os primeiros bancos de terno. Quem sou eu na igreja? Você é filho do dono da igreja, filho do dono. É isso que você é. Você não é insignificante, porque Deus, Ele quer você. Deus, Ele quis o Bruno. Eu, da forma que eu sou, Ele me quis assim. Ele arrancou de mim tudo aquilo que não agradava a Ele, e o que sobrou o Bruno. É o Bruno que é extrovertido. É esse Bruno que Ele quer. É esse Bruno. Ah, mas às vezes o fulano ele é um pouco mais tímido, ele é mais fechado. Não, é você que Deus quer. Porque às vezes eu entro em lugares que você não entra, mas às vezes você entra em lugares que eu não entro. Então Deus, Ele quer você. Você não é insignificante, você vale muito para Deus. Então antes de você perguntar quem eu sou, você lembra, você é filho do Deus Altíssimo, aleluia. No versículo de número 1 de Êxodo 4, ele diz o seguinte, e ele começa a dar desculpa, em segundo lugar aqui, da falta de credibilidade que ele tem. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. O que Moisés está dizendo aqui? Em outras palavras, Moisés está dizendo aqui, eles não vão acreditar que foi o Senhor que falou comigo. Não, eles não vão acreditar que o próprio Deus me deu essa palavra. Por quê? Porque Moisés, ele se sente pequeno demais para ser ouvido no Egito. Ele se sente pequeno demais para ser ouvido no Egito. E Deus apareceu para ele lá no Sinai. Só que o povo não tinha visto essa manifestação de Deus para ele. Então ele se sente sem credibilidade ao falar em nome de Deus. Ele pensa que não tem essa credibilidade, eles não vão acreditar que o Senhor falou comigo. Aquela experiência pessoal que ele teve lá na sarça ardente, para Moisés, carecia de uma confirmação pública para que ele seja ouvido. Olha só a mentalidade de Moisés. Então você não precisa de um congresso onde o profeta vem falar para você em público, você não precisa disso. Sabe por quê? Porque a maior arma você tem, que é a própria palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor. Irmãos, nesses 2 anos que eu estou no campo, eu nunca tive nenhum problema no quesito de
Mas também o Bruno aconselhou ele em fazer isso, deu errado. Porque nós sempre somos ensinados pelos nossos pastores que todo aconselhamento ele precisa de ser através da palavra. Aí eu te pergunto, a palavra erra, meu irmão? A palavra erra, meu irmão? Não erra. A palavra não erra. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter receio se a pessoa vai crer ou não, quando você está munido da palavra. Então quando você vai, prega a palavra para a pessoa, aconselha através da palavra, e a pessoa não segue o conselho da palavra, ela não te rejeitou, ela rejeitou a palavra do Senhor. Quando você vai na casa da pessoa e ela não aceita a casa de paz, ela não aceita a ministração da palavra, ela não te rejeitou, ela rejeitou a palavra, ela rejeitou a Deus, ela rejeitou a presença do Espírito Santo, ela não te rejeitou. Nós temos uma procuração, nós somos representantes de Deus na terra. Quando o oficial de justiça ele vai na sua casa para te entregar uma intimação, se você não receber aquela intimação daquele promotor ali, o problema é seu. Ele foi lá, você não recebeu, ele fez a parte dele. O problema é seu. Se você não comparecer, eles vão te procurar. Então nós temos que parar com isso, com esse negócio de credibilidade. Você tem que ter credibilidade, sabe aonde? Na sua conduta. É assim que você tem que ter credibilidade, é na sua conduta. Ser irrepreensível. Você é irrepreensível hoje, você tem credibilidade. Agora, se você é irrepreensível, vive uma vida santa diante do Senhor, não venha com desculpas para não pregar a palavra, porque para fulano não tem jeito, mas tem. Não porque não, você não sabe, eu sei que tem, eu sei que tem. É desculpas, em cima de mais desculpas. Não adianta, ah pastor, mas sabe a pessoa, eu sei que não adianta, é desculpa. Sabe, irmãos, nesses 2 anos eu ouvi tantas desculpas, que teve até uma pessoa que me ligou e falar com ela aqui, que ela não tem vergonha na cara, assim, na lata. Às vezes eu mato, então, oh meu Deus, me dá um direcionamento. Eu olhei para ela assim, mas que desculpaiada. Não porque nada. Porque nada, meu irmão, deixa eu te contar, Ele te salvou, Ele te resgatou, foi Deus que fez isso, foi o Senhor que fez isso. Agora não tem como, meu irmão, você está aqui na casa do Senhor e ficar quem? Você vê, sabe, os seus companheiros indo para a batalha, no fronte de batalha, e quando você está, sabe, no bem bom, você está de férias, ah pastor, mas essa palavra, ah Bruno, mas essa palavra sua está pesada demais, que pese 1 tonelada em você nessa noite, para que você acorde como um dia eu acordei, e eu percebi que eu precisava lutar. Nós precisamos entender isso. Lute. Ah, mas eu estou vivendo isso, resolva. Ah pastor, mas nossa, eu briguei com um fulano, nossa, mas eu não sei, porque isso fica na minha mente toda vez que eu vou orar, isso vem, sabe, dentro de mim, Satanás ele vem e me acusa porque eu não perdoei. O que eu faço? Vai lá e pede perdão. Não, o senhor está doido? Não estou. Não, mas fulano está fazendo isso comigo, está, sabe, pecando contra mim, o que eu faço? Se ele pecou contra você, vai entre você e ele.
Não, você está doido? Não, eu não estou doido. É o que a palavra manda. O problema é que eu e você muitas vezes achamos aquelas saídas que a palavra dá difícil demais. Mas não é difícil, é aquilo que resolve. Então às vezes o seu casamento está indo por água abaixo, o seu trabalho profissional está indo por água abaixo, às vezes a criação dos seus filhos está indo por água abaixo. E ao invés de você, sabe, aceitar que está errado, sabe, dar o braço a torcer, e entender que às vezes o principal culpado é você, e obedecer a palavra, é muito mais fácil fazer o quê? Nada. E deixar acabar. Deixar acontecer. É mais fácil deixar quieto. É muito mais fácil deixar para lá. Agora pensa comigo, meu irmão, quantas e quantas vezes eu magoei a minha esposa, e eu cheguei, e ela falou comigo assim: Bruno, isso, não estou gostando que isso está acontecendo, isso. Você tem duas opções. Ou você começa uma discussão, dando desculpas e mais desculpas. Ou você assume que está errado mesmo, pede perdão e não faz nunca mais. Só que é mais fácil, porque o nosso ego, o ser humano, meu irmão, ele tem uma necessidade gigantesca de se sentir especial diante das pessoas. Eu falei isso no meu ensino médio, quase que os meus professores, eles me matavam, principalmente o meu professor de biologia quase me matou, porque ele disse que não, o ser humano, se continuar desse jeito, daqui 5 anos não vai conseguir mais viver aqui nesta terra. Aí eu falei com ele: deixa eu te contar, a natureza não está nem aí para você, meu professor, está nem aí. Você acha que, nossa, porque o ser humano acabou com tudo, passou 8 anos e nós estamos aqui. Nós temos uma necessidade grande demais, sabe, de se sentir especial. Não, porque eu preciso, eu não posso sair por baixo, eu não posso, não posso. E Moisés, ele não queria dar o braço a torcer. Ele não queria aceitar aqui nesse momento que aquilo que ele estava falando não se passava de desculpa, de medo. Seja forte e corajoso, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Êxodo, capítulo 6, versículo 12. Está aqui mais uma desculpa. Vamos ver como é que está escrito na palavra do Senhor? Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. De novo, meu Deus. Agora você imagina comigo, meus irmãos, você já pensou se Deus tivesse com você a mesma paciência que você tem com o seu próximo? Você já pensou? Você já parou para pensar de quantas e quantas vezes
você entristeceu o coração de Deus, pecando contra o Senhor. Você já pensou se Deus tratasse com você e tivesse paciência com você, assim como você tem com o seu próximo? Esposo, você já pensou se Deus tratasse com você com a mesma paciência que você tem com a sua esposa? Já pensou, esposa, se Deus tivesse a mesma paciência que você tem com seu marido? E você, irmão, já pensou se Deus te tratasse com a mesma paciência que você trata o seu irmão? E uma vez eu estava no monte, e algumas pessoas já ouviram esse testemunho, eu vou contar de novo. Aproveitar que quem estava lá está aqui nessa noite. Eu estava no monte, aquele monte que nós tínhamos ali na siderúrgica. Nós estávamos numa reunião, e um momento de oração, de compartilhamento ali da palavra. Nós estávamos em roda, e tinha alguns insetos, sempre tinha alguns insetos lá. Estava andando assim, eu lembro que o Jones estava lá, e tinha uma formiga meio grande andando assim. Em certo momento o Jones foi lá, eu estava fazendo algumas casas de paz que, sabe quando a pessoa, sabe, você vai lá e a pessoa parece que não quer nem você lá, só que ela fica sem graça de te mandar embora, porque na verdade você está lá por causa de outra pessoa. Ele estava mais ou menos assim. Aí o Jones foi, pisou lá. Na hora, Deus falou comigo: eu poderia fazer com você desse jeito. Eu tomei um choque. O Hébio estava lá. Eu olhei assim para o Hébio e falei: Hébio de Deus. O que foi? Contei para ele a história. Irmãos, eu tomei um choque assim tão grande. Deus, ele falou no meu coração, falou assim: eu poderia fazer desse jeito. Pronto, resolveu matar dentro do meu coração, irmãos. Eu ali naquela situação, eu falei: meu Deus, quão pequeno eu sou diante do meu Deus, quão poderoso o meu Deus é. E Moisés aqui, ele dá outra desculpa, e Deus, na sua infinita misericórdia, ele traz novamente com todo o amor uma solução para aquilo que Moisés está trazendo. Então Moisés, ele estava em crise com o chamado divino, e essa desculpa de Moisés aqui, ela tem a ver com a falta de resultado que ele estava tendo junto ao povo do Egito, porque o povo não tinha ouvido ele. Então, se o povo do Egito não me ouviu, Deus, como que Faraó vai me ouvir? Então ele estava em crise com o chamado divino, e agora ele está em crise com os resultados ali que ele estava tendo ali na sua missão. Aquele povo que deveria de ser liberto, na verdade não atende a sua voz. Então, se o povo não estava escutando ele, como que Faraó ia escutar? Mais uma vez Moisés aqui, ele destaca que é por causa de, era por quê? Pela sua falta de eloquência, novamente, para justificar o fracasso da missão dele. E ele mesmo volta a repetir essa mesma desculpa em Êxodo 6:30, que diz assim, respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como pois ouvirá Faraó? De novo, meu Deus do céu, e você está com as mesmas desculpas de sempre. Você chega, está com a mesma desculpa. Por que você não leu a Bíblia esse ano, meu irmão? Eu falei com você, você começou tão bem.
Porque o importante, meu irmão, como é que aquela frase lá, não é como que você começa, é como você termina. Acho que é assim, mais ou menos assim. No começo é bom demais, nos primeiros dias, eu quero ver na hora que você chegar na genealogia. Gerou, e gerou, e gerou, 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 vai. Agora está fácil para você ler os 7 capítulos. Deixa chegar quando tiver entre os 7, o Salmo 119. Chega ali, espera chegar naqueles capítulos intermináveis de crônicas, de reis. Não importa, você tem que ter amor, porque quando você tem amor, você não faz por obrigação, você faz com amor. Com amor. Porque não adianta você ler do 1 ao 7, quando chegar no 7 você está, oh meu Deus, acaba logo o capítulo, acaba logo, não adianta nada, meu Deus. Por isso que você tem que fazer por amor, por amor a Deus, por aquilo que Ele fez por você, meu irmão. Você tem que estar aqui porque Ele fez, por quem Ele é, Pega as suas desculpas, coloca num balaio, se coloque diante do Senhor e apresente a Ele e fala: Jesus, Senhor Deus, queima tudo isso de dentro de mim, queima essas desculpas, queima esses empecilhos, esses impedimentos, esses pecados de estimação que eu tenho, queima tudo isso. Mas se prepare, porque às vezes vai ter que te quebrar para fazer de novo, e ser quebrado dói, ou se dói. Quando o pastor Geraldo às vezes chama minha atenção por alguma coisa, ali na hora eu fico bruto na frente dele. Ô meu filho, você não pode fazer assim, porque você foi equivocado. E eu não estou falando de erros não, irmãos, eu estou falando de coisas do dia a dia. Porque, pasme, algumas pessoas aqui me conhecem, sabe que eu sou a manteiga derretida. E na hora ali que ele está me chamando a atenção, está me falando ali e tal, eu percebo que eu fiz errado, na hora ali eu estou bruto, sabe aquele cara cerrada tal, não sei o quê. E para minha esposa não me ver chorando, eu vou para o banheiro para tomar banho. Eu posso ter tomado banho há 10 minutos atrás. Eu falo, tomara que ela não esteja vendo esse vídeo ao vivo, porque senão ela vai descobrir agora. Mas eu entro lá para o banheiro e falo assim: eu vou tomar banho. Ligo o chuveiro e choro, irmãos. Choro. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Choro. Porque ser quebrado dói. Mas no final, você vai morar no céu. No final, você vai estar num banquete celestial. Eu até convido a você, eu quero fazer uma chamada aqui missionária para você. Por que você não vai embora para missões? Ai, eu tenho uma casa. Aluga, vende, passa o trator em cima, faz alguma coisa. Ah não, mas eu tenho a minha mãe, o meu pai que mora aqui. Sai da tua terra e da tua parentela, vai embora para missões. Mas eu não estou falando de Nova York não, eu estou falando de Cabrobró, entendeu? Vai lá para Mumbuca, que você vai chegar lá e você vai ver aonde que as coisas acontecem, aonde é que realmente as pessoas estão clamando, porque eu já cheguei em lugares, meus irmãos, que está pertinho aqui de vocês. Eu não fui embora para longe por enquanto, está aqui pertinho de vocês. Eu já cheguei em lugares, meus irmãos,
que os filhos da família estavam comendo farinha de milho com água, 8 horas da noite para dormir. E você está reclamando, porque a pessoa que você faz casa de paz é no bairro do lado, e você está sem carro. Deixa eu te contar. Muitas vezes, a sua desculpa está matando as pessoas.